Tá chegando a Black Friday, agora no mês de novembro, e não só a Black Friday, como outros casos, como jogos de apostas, por exemplo, são riscos para agravar o endividamento dos brasileiros. E para falar sobre esse assunto, estamos ao vivo aqui no estúdio com o Rafael Sena, que é consultor financeiro, para falar mais sobre esse assunto. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, bem-vindo aqui ao Conexão News. Boa tarde, agradecido pela presença, pelo espaço, e vamos compartilhar conhecimento com a nossa audiência. Vamos começar então com Black Friday, Rafael. Como a gente comentava agora há pouquinho em off, Black Friday vem do termo Friday, sexta-feira, né? Mas acaba sendo não só a sexta-feira, mas o mês todo, né? Como é que isso impacta na renda dos brasileiros e quais os cuidados que a gente tem que ter para não cair em furada, por exemplo? Sensacional. Black Friday, estrategicamente falando, né? Ele foi criado lá nos Estados Unidos com o objetivo de aumentar o faturamento de dezembro, porque dezembro normalmente as vendas costumam a ter uma queda. As pessoas já estão em viagem, estão fazendo passeios, e eles criaram essa sistemática que ficou conhecida aí no mundo todo, né? A Black Friday. O principal cuidado que a gente precisa ter, quando a gente faz o planejamento financeiro para o cliente, a gente entende que a gente divide isso aqui em planejamento baseado em projetos. Então, eu estou preparado para fazer aquela compra? Porque não é o desconto, é o preparo, é isso que importa. O ouvinte tem que entender o seguinte: se eu estou preparado para aquela compra, ela vai fazer muito sentido para mim. Se eu não estiver preparado, o melhor de todos os descontos vai sair muito caro. Porque, às vezes, a pessoa ela não está preparada financeiramente, ela fala, nossa, mas está tão barato, então parcela em 5, em 10, em 20 vezes, e ela acaba entrando numa pilha de bola de neve. Então, prepara o primeiro. E aí, quando a gente faz isso, a gente entende o seguinte, vamos lá. Como é que eu me preparo para uma determinada compra? No planejamento financeiro que nós fazemos, a gente coloca inventário, provisões. Inventário aqui, eu não estou falando aquele inventário póstumo, né? Estou falando das, de fato, tudo aquilo que você possui, tá ok? Então, se você tem uma geladeira, quando é que você vai trocar essa geladeira? Daqui a 10 anos? Ok. Se você tem uma televisão, vai trocar essa televisão daqui a quanto tempo? Daqui a 4, daqui a 5 anos? Então, se você vai trocar uma televisão daqui a 4 ou 5 anos, faça uma provisão. Quanto que eu preciso poupar para daqui a 4, 5 anos eu poder trocar na Black Friday? Rafa, mas aí a pessoa não vai estar abrindo mão essencialmente de uma televisão muito mais barata agora, tá com 50% de desconto, que de fato acontece, tá? Tem uns memes por aí dizendo que é metade do dobro do preço. Metade do dobro, Black Fraud. Black Fraud. Assim, esse é um outro equívoco. Às vezes a pessoa, por não ter se preparado, ela só vai buscar saber daquele produto na Black Friday. Aí ela fica com a sensação de que tá caro, na verdade, que ele não acompanhou aquilo ao longo do ano, qual foi a evolução daquele preço. Eu já encontrei, de fato, distorções de 60% mais barato dentro da Black Friday. Se você está preparado para isso, faz muito sentido. Qual é o detalhe de não estar preparado? Às vezes, você não consegue gerar o ganho financeiro. Então, se de fato se endivida para você poder aproveitar a promoção, você acaba perdendo capacidade de fazer outras poupanças, tem que se endividar em outras linhas, o que não é positivo nem saudável. E às vezes, como você mencionou, às vezes a pessoa acaba se endividando para conseguir o desconto que realmente tem, mas acaba não valendo a pena, porque ela vai, sei lá, vai estourar o limite do cartão, por exemplo, para conseguir aquele desconto. Exatamente. Esse é o primeiro fator, né? O segundo fator é que quando você tem dinheiro, você vira o seu próprio desconto. Entende? Você consegue barganhar. Se no à vista eu consigo um pouco mais de desconto do que no parcelado, não vai ter desconto no parcelado, não tem problema, mas você consegue ter instrumentos para você fazer uma compra projetada. Então, o preparo ele é mais importante do que o desconto. E como já dizia o Júlio, para quem não está preparado, né? Se eu não comprar, o desconto é maior. O desconto é maior, essa é a ideia. E como você mencionou também, é importante de ver os preços. Não sei se está muito tarde, quem sabe, para já começar a avaliar os preços. Já está bem em cima. Alguns já fazem um ajuste agora, para justamente o pessoal que começa a pesquisar bem em cima, já está ajustado cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, já fazem um ajuste. Então, normalmente, pelo menos as lojas que fazem isso, né? A maioria não vai fazer, tá ok? A maioria vai seguir o caminho realmente da honestidade. Agora, aquelas que vão jogar um preço um pouco para cima, naturalmente jogam um pouco para cima agora. Se tá tarde, bom, melhor antes tarde do que nunca, né? Tarde do que nunca. Faça uma pesquisa de preço agora, faça o preparo e analise. Isso faz sentido no meu momento? Então, eu vou te falar casos bem práticos, tá? Eu estava fazendo uma consultoria para um casal que tinha um guarda-roupa no meio da sala. Você fala assim, o que esse guarda-roupa tá fazendo aqui?
ela tava na promoção na Black, entende? Então tem que entender, faz sentido para mim, para o meu momento, faz sentido para minha trajetória, porque a compra pela compra não é desconto, isso é um consumismo que não faz sentido, ok? Então o maior de todos os descontos é você comprar aquilo que você precisa no momento que você precisa, que vai ter uma utilidade, a não ser, é claro, que você veja uma oportunidade de fazer dinheiro. Então a pessoa já tem um monitor, já tem uma televisão, e ela diz, eu vou comprar essa televisão que está muito barata e eu vou aproveitar para vendê-la depois. Sim. Show de bola, ela está fazendo uma segunda fonte de renda. É de fato um investimento. Né? Aí sim, aí faz sentido. Agora, se é pelo consumo, esse consumo vai cobrar muito caro. Porque veja, se a pessoa tinha capacidade de poupar R$500 e porque ela fez esse movimento, ela não vai mais poder poupar esses R$500, ela vai ficar ali apertada nas parcelinhas, esse consumo vai sair caro para ela. Pois é, muito bem. Estamos aqui com o Rafael Sena, que é consultor financeiro, e um dado, inclusive, que eu consegui aqui, da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, agora de agosto, né, que é divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de famílias endividadas no Brasil alcançou 78%, ou seja, é quase 4 a cada 5 famílias endividadas. Tem que ter um pouquinho de preocupação para não cair nesse número também agora com a Black Friday chegando. Perfeitamente. Interessante que o motivo pelo endividamento se dá pelo consumo que é feito sem planejamento. E aí ele te volta no preparo, né? Uhum. O consumo sem planejamento. A pessoa agiu pelo impulso. Tá barato ou era uma coisa que ela viu que ela achou que seria importante para ela. Então, esse dado, inclusive, baixou um pouco depois da pandemia. Ele deu um salto, né? A gente estava falando de 84%, estamos em 78%. Olhando para um país desenvolvido, é um número ainda bem alto, né, de inadimplência. E o que preocupa nesse sentido, inclusive, são as capacidades de fazer a quitação disso. Porque a maioria das pessoas está com... Isso não entra dentro desse cálculo, Matheus. Financiamento imobiliário, tá? E nem veicular. Então as pessoas que têm inadimplência estão endividadas no financiamento imobiliário e em veículos, não entra nesse cálculo. Ele entra em carnês, ele entra em cartão de crédito, em diversos outros. Isso aqui não entra. E isso é um dado mais alarmante, porque ele está meio maquiado. Tem muita gente perdendo casa, tem muita gente perdendo carro. É um número que seria até maior, então, seria maior. Se considerar financiamento. Exatamente, financiamento imobiliário e veicular, esse número seria maior. E mostra a necessidade de educação financeira. Eu conversava com um cliente essa semana que falou assim, a gente sabe que não é possível você crescer se você não se endividar. É uma crença e uma crença péssima, porque se você aprender que para você poder crescer na vida você tem que se endividar, você nunca vai sair dessa bola de neve, né? E você vai estar sempre pagando um preço muito mais alto do que quem resolveu fazer o caminho inverso. Eu vou poupar para aí sim tomar uma decisão de consumo. É um tema que está cada vez mais em alta com relação a apostas, né? Com relação a bets, com relação a até o jogo do tigrinho, enfim. Como que isso tem afetado também a renda dos brasileiros, questão de endividamentos, e quanto que isso preocupa, por exemplo, numa questão de endividamento, por exemplo, essa questão de bets, de jogos de azar, que estão cada vez mais frequentes, né? Na busca do consumidor ou da pessoa, né, de tentar o ganho rápido, eles estão procurando cada vez mais as apostas esportivas e bets, né? Em essencial, o tigrinho. Matheus, último dado atualizado. Nós temos 12% da população brasileira no tigrinho. Sabe o que isso significa? São mais de 22 milhões de pessoas no tigrinho. Isso é 7 vezes maior do que tem gente na bolsa. Estamos falando de 12% da população brasileira apostando. Enquanto isso, na bolsa brasileira, a gente tem 2% da população brasileira. Nossa, tem um total de 5% investindo em produtos diretos, como poupança, CDBs, etc. Isso mostra o total falta de consciência financeira da população. A gente está vendo diversos relatos de pessoas que estão vendendo casa, vendendo carro, gente com relato de... não sei se dá para falar isso aqui, ultimamente com todas as censuras, dá, né? Suicídio, tá? Uhum. Porque a pessoa fala assim, cara, eu não tenho mais o que fazer, eu tô perdendo a esperança de vida. Por quê? Na tentativa de fazer um ganho rápido, a pessoa perdeu muito. E aí o que ela agora quer fazer? Ela quer recuperar o que ela perdeu. E aí o buraco vai cada vez maior, tá? Então as apostas esportivas, elas sem dúvida, tanto esportivas quanto principalmente do tigrinho, porque a aposta esportiva ainda tem um fator estatístico, né?
Você consegue estudar um time, você consegue falar, olha, essa composição está mais interessante. Tem algum dado estatístico ali na aposta esportiva, as correlações não são assim tão gritantes. Já as bets, elas são aleatórias. E o problema, isso está afetando inclusive a economia do país, o PIB. Porque antigamente o cara colocava o dinheiro no bicho. Aí o jogo do bicho, o cara ia lá, perdia o negócio do bicho, mas ficava ali no bairro, né? Ficava na localidade. O cara que jogava em Florianópolis ficava em Florianópolis, o cara que jogava em Balneário ficava em Balneário. E agora, para onde vai esse dinheiro? Esse dinheiro vai pro exterior, vai lá pra uma offshore e vai embora. Literalmente vai vira lá pra pó. fora, né? Ele vira pó. Aqui dentro do Brasil a gente não tem mais esse recurso, afeta a PIB. Falando em termos de endividamento, as pessoas estão se endividando para pagar bets. Houve um aumento de, se não me engano, posso estar errado aqui no dado, mas se não me engano foram 200% a mais de solicitação de vales e antecipação nas empresas, solicitando vale, antecipação de salário, de vale alimentação, etc., para poder cobrir a falta de dinheiro que a pessoa teve ao lançar nesses jogos. Então, daí a importância de, número 1, você ter educação financeira. Número 2, não querer ganhos rápidos e fáceis. Ganhos rápidos e fáceis. Você consegue ter uma lógica que faz muito sentido, consistência é mais importante do que velocidade. Se a gente entende que a partir do momento que eu estou investindo uma plantinha, a plantinha não vai estar no dia seguinte como um tronco gigante, né? Não vai estar lá uma árvore maravilhosa. Ela vai crescer e assim por diante. Você vai regando ela até que ela vire uma árvore. Isso vai demorar um determinado tempo. Mas depois desse tempo você consegue aproveitar a sombra dela. Sim. Agora, quem está querendo fazer isso no ganho súbito, a grande garantia é que ele tem maior chance, 90% da chance é dele perder o capital que ele está colocando lá, né? Acho que tudo gira em torno de educação financeira, né? Total, com certeza. Com certeza. Educação financeira é essencial, né? As pessoas saberem lidar com a educação financeira e com as suas próprias crenças. Matheus, dá para te dizer o seguinte: todo ser humano ele quer se sentir aceito, ele quer se sentir reconhecido e ele quer sentir que ele é uma pessoa distinta, etc. Na tentativa da pessoa querer dizer que ela é aceita, ela compra um determinado item daquele clube social que ela quer acessar, né? Então, às vezes o jovem ele quer comprar um iPhone. Nossa, que iPhone da hora, porque todos os meus colegas têm iPhone, então eu vou lá naquele negócio, né? Ah, mas eu vi ali que o fulano comprou aquele sapato lá, não sei que lá das quantas, que é R$2.000. Um tênis, R$2.000, entende? Tem problema se eu comprar um tênis de R$2.000? Não. Agora, o problema é a pessoa se endividar para fazer isso, ou seja, não está no momento dela, ela quer acessar aquilo por um desejo de aceitação. Reconhecimento, né? Então a pessoa também, isso a gente encontra, por exemplo, casos com médicos, advogados, empresários, isso afeta todo mundo, né? O cara fala o seguinte: Rafa, eu preciso comprar um carro tal, porque isso é importante para mim, para minha imagem, né? Eu concordo que o cara não vai andar com o carro todo estrupiado por aí, beleza. Mas ele se endividar para ele tentar defender uma imagem é o pior caminho, é o caminho mais rápido, na verdade, para ele estar endividado. E é o que acontece na prática. Ele não está endividado quando ele não consegue crescer. Então eu costumo dizer o seguinte: mais importante você ser rico do que você parecer rico. Então o cara, ao invés de ele querer comprar um carro de 200 mil, ele está com 0 na conta, tenha 200 mil na conta, tem um carro ok, um carro que anda, que leva ele até um lugar onde ele deseja. É muito mais inteligente. Com certeza. Rafael, quem quiser entrar em contato com você, quem sabe fazer uma consultoria, como é que pode fazer? Excelente. O Instagram, @RafaelSena. Repetindo aqui, Instagram, @RafaelSena. E você pode acessar diretamente no nosso site da mentoria, o Projeto Ultra, né, que é onde a gente leva a pessoa a ter o máximo de performance possível do seu patrimônio e conseguir ter excelentes resultados. Muito bem, Rafael Sena, consultor financeiro, com uns esclarecimentos e informações importantes com relação a essa questão de Black Friday, que está chegando 29, né? 29 na teoria, né? Que na prática é basicamente novembro inteiro. Bateu novembro, já vai abrir Black Friday. Já começa, a gente vê nas lojas na rua aí os balãozinhos preto, as aí. faixas, enfim. Importante esses esclarecimentos e essas orientações. Obrigado, Rafael. Obrigado, Matheus.